Uniplac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iniciaremos o módulo de editores de texto. Nós falaremos, sobre o Word 2013, beleza? Então vamos lá começar a nossa aula. Bom, o que é o Word 2013? Gente, o Word 2013 ele é um editor de texto, mas temos que ficar bem precavidos, porque tem algumas bancas que não falam, não situa, não fazem referência ao nome de editores de texto. Pode também ser chamado de processadores de texto. Então o Word 2013 ele pode ser também tanto um processador de texto quanto um editor de texto, beleza? Outra coisa importante que a gente precisa conhecer também, o Word ele pertence, a um pacote Office, que algumas bancas chama de suite, que seria um conjunto de programas de escritórios, E o Office em questão, ele é do tipo proprietário. Vamos lembrar, a aula de sistemas. O que seria um software proprietário? Você tem que pagar para poder utilizar, beleza? Então, já sei que o Word ele é um editor ou um processador de texto, Já sei também que ele pertence à família Office, da Microsoft Office, e que ele é um software proprietário. Professor, o que eu preciso saber mais sobre o Word, Que o Word ele tem um concorrente esse que se chama o Writer, tá? E o Writer pertence a uma família chamada de LibreOffice. O LibreOffice ele é do tipo software livre. O que é software livre? Voltando também, na aula de sistemas, É um tipo de software que você não necessariamente precisa pagar para poder utilizar. E também temos que falar que você pode ter acesso ao código-fonte, coisa que você não pertence, a funcionalidade esta que não pertence ao Microsoft Office, Você só pode ter acesso para a utilização, você não tem acesso ao código-fonte. Beleza? Então, essas são as duas coisas que a gente precisa saber. Precisamos saber que o Word pertence à família do Microsoft Office, que ele é um software proprietário, que ele possui um concorrente esse que se chama Writer, que pertence à família LibreOffice, e ele é um software livre. Bom, outra coisa que você tem que levar em consideração, que cai-se muito em questão de concurso público, é a sua extensão, galera. O que é extensão? Extensão nada mais é o formato do arquivo que vai ser retirado, desse aplicativo. Por exemplo, quando nós utilizamos o Word 2013, galera, o formato padrão é .docx. Quando utilizamos a ferramenta concorrente, que é o Writer, a extensão padrão é .odt. Tá? E aí até pegadinha de concurso público, tá? Por exemplo, sabemos que a partir do Word 2007 foi se acrescentado esse X, foi se acrescentado esse X na nomenclatura, porque o Word 2003, por exemplo, ele não tem a extensão .docx, ele tem a extensão .doc, certo? E aí a pegadinha de CESP, pegadinha de FCC, de Sesgran Rio, ele cobra o seguinte: posso eu abrir um documento que foi criado, no Word 2003? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Porque o Word 2013, o padrão de criação é docx. Só que ele permite abrir .doc. E aí tem uma funcionalidade bem interessante que foi implementada dentro do Word 2013, que agora você consegue abrir arquivos .pdf, gente. O que são arquivos .pdf? Arquivos PDF são somente arquivos de leitura. Então, por exemplo, você pode pegar um arquivo PDF,
e abrir normalmente no Word, editar, trabalhar com ele da maneira como se fosse um arquivo Word normal. Então essa é uma funcionalidade nova implementada, né, no Word 2013, beleza? Normalmente também a gente deve salientar, quando surge uma nova versão do Word, sempre é para trazer novas melhorias, né, ou para corrigir possíveis problemas, né, mas normalmente ninguém divulga, né, até por questão de marketing, né? E aí temos umas coisinhas interessantes de salientar no Word 2013, né, que fazem dele um grande pacote, né, de editor de texto, que seria o seguinte: a partir do Word 2013 você consegue abrir diretamente dele arquivos.pdf, né? A partir do Word 2013, você consegue inserir imagens online. Você consegue também inserir vídeos online. A partir do Word 2013, você consegue também, gente, compartilhar um arquivo através da computação em nuvem, de modo que a pessoa estiver trabalhando, ela consegue, né, colocar comentários, consegue alterar um arquivo, e a outra pessoa, claro que você precisa compartilhar esse arquivo na nuvem para a pessoa, você precisa convidar ela, e a outra pessoa consegue visualizar isso tudo de tempo real, né? Por que ele consegue verificar essas informações, essas alterações? Porque agora você pode escolher onde o arquivo é salvo, ou ele é salvo na nuvem, ou ele é salvo no seu computador. Uma vez que você coloque o arquivo salvo na nuvem, né, utilizando o OneDrive, por exemplo, você permite convidar outras pessoas, de modo que essas pessoas conseguem trabalhar de forma online, de tempo real, e você pode trabalhar também através dos comentários, comunicando com a pessoa. Por exemplo, eu estou alterando assim, assim, assado nesse documento, e a pessoa vai saber aonde você alterou e por que você alterou. Então essa é uma funcionalidade bem interessante, beleza? Então essas são, né, algumas coisas interessantes na parte teórica que você precisa saber na hora que se fala, que se trata do Word 2013, beleza? E aí vamos entender agora como é que funciona a estrutura do Word 2013. O Word 2013, assim como todas as outras edições de Word, ele trabalha, né, com duas formas, né? Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar essa parte aqui, Glauber. O Word 2013, ele trabalha com duas coisas interessantes, que é algo chamado guias, né, e algo chamado grupos, tá? O que são guias, né? Guias nada mais é que um conjunto de instruções, né? Vale lembrar, vale salientar, né, que algumas bancas não chamam de guias, algumas bancas chamam de menus, tá? Em prática, né, os dois têm as mesmas funcionalidades. Se ele cobrar guia e menus, é a mesma coisa, né? E o Word 2013, ele possui 8 guias. O Word 2010, que até então era bastante cobrado em questão de concurso público, tinha somente 7. Somente 7, tá? Aí qual que é a nova guia que foi inserida dentro do Word 2013, professor João Kleber? É a guia Design. Tá? Essa guia anteriormente ela era vinculada a layout de página, que eu acho, né, que foi na verdade foi um acerto, né, da Microsoft. Por quê? A parte de design, eles iam trabalhar com a parte de tema, cor, e layout de página não trabalhava com essa forma, trabalhava com a orientação, com o tamanho. Então eles acertaram nessa questão, beleza? Porque eu estava trabalhando com a estrutura e não com o conteúdo em questão. Perfeito? Então, pegadinha de concurso público, né? O Word 2013, ele possui 8 guias. O Word 2010, ele possui 7 guias. Qual é a guia nova que foi inserida no Word 2013? Tá aqui, Design.
Beleza? Então, o design foi a guia inserida nova, né, no Word 2013. Outra coisa que eu preciso saber, já sei que guias são os conjuntos, né, das operações que podem ser feitas, né? Cada guia faz alguma coisa, né? Por exemplo, a guia página inicial vai trabalhar com o seu texto, né? Vai trabalhar com edições, formatações sobre o texto em questão. E a guia inserir, por exemplo, vai trabalhar com inserção de objetos. Então, cada guia tem a sua funcionalidade, perfeito? E aí o que acontece? Imagine um concurso público, né? Imagine um órgão público em questão. Você vai fazer um concurso para o Tribunal de Justiça, né? E o Tribunal de Justiça tem várias comarcas, né? E o que seriam essas comarcas? São pequenas divisões do Tribunal de Justiça, correto? Então a guia, ela tem um conjunto de divisões de tarefas menores. Essas tarefas menores são chamadas de grupos. Tá? São chamados de grupos. Então, por exemplo, se nós pegássemos a página inicial aqui em questão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 grupos somente na página inicial, somente na guia página inicial, tá? O Word 2013 ele tem 43 grupos, tá? E aí você já começa a ficar assustado. Poxa vida, professor, eu vou ter que decorar os 43 grupos? Não. O que é cobrado em concurso público é esse número aqui, 20 grupos, tá? Então, esses 20 grupos nós vamos ter que abordar na aula de hoje. Então, primeiro você tem que ter noção dessas coisas, né? O Word 2013 tem 8 guias. O que são guias? Guias nada mais é do que um conjunto de opções. Beleza? E essas guias, ela possui uma divisão. Divisão essa que se chama grupos. Tá? Grupos. Outra coisa interessante, o Word 2010 possui apenas 7 guias. 7 guias, né? Qual que é a guia que foi inserida a partir do Word 2013? Foi a guia Design. Perfeito? Então, tá aí a estrutura em si, né? Do Word 2013. Agora nós vamos conhecer as guias e os grupos que caem em concurso público. Beleza? Bom, gente, vimos então que é dividido entre guias e grupos, então vamos conhecer como é que é a tela do Word 2013. Qual que é a diferença, o que eu preciso saber que pode ser cobrado em concurso público. Bom, a tela do Word 2013, ela tem essas opções, né? Opção que eu já falei para vocês o que seriam guias, né? Opção que eu já falei para vocês o que seriam os grupos aqui em questão, né? Os grupos em questão seriam parágrafo, fonte, área de transferência, né? E edição. Então nós temos 5 grupos aqui. O que eu preciso saber mais? Na parte inferior do canto direito da sua tela vai aparecer as opções de zoom e vai aparecer os tipos de exibição. Então isso você tem que saber também, tá? Então, na parte inferior, na parte do canto direito da sua tela, aparece para você as opções de zoom e as opções de leitura. E aí a leitura a gente vai verificar na guia exibição, que pode ser modo impressão, modo web, né, rascunho, né? E a parte de ampliar ou reduzir seria o zoom, se você quer um zoom maior, um zoom menor. Perfeito? Outra coisa interessante, na parte superior do mesmo lado direito da sua tela vai aparecer esses 3 campos aqui, ó, né? Esses 3 campos são o campo de minimizar, maximizar e fechar a sua tela, né? Isso é padrão, na verdade, de qualquer tela do Windows, né? E aí uma coisa interessante, né, é essa interrogação. Essa interrogação significa o seguinte, é o campo que você pergunta: eu estou em dúvida, eu preciso de ajuda. Então você clica na interrogação, ele vai te abrir uma janela e você pode perguntar ou verificar o que se encaixa. Perfeito? Outra coisa interessante, no canto direito, né, seguindo a parte de baixo, vai ter esta setinha. Tá? O que essa setinha significa? Significa que você minimiza, né, as opções, você minimiza o grupo. Então, uma vez que você clica nessa setinha, vai sumir todos esses grupos da minha guia. Aí, como que eu faço para voltar? Se a setinha tiver
dessa forma, você vai minimizar. Se a setinha estiver dessa forma, você vai maximizar ela, você vai mostrar ela para mim, beleza? Outra coisa também, quando você abre o Word, ele aparece esse painel de navegação, né? Esse painel de navegação, o que que seria? Se você tem um texto, né, você pode navegar entre palavras, títulos, etc. Para você habilitar ele, por exemplo, fechei, eu quero habilitar, eu quero procurar alguma coisa, é o atalho Ctrl F, beleza? Seguindo do lado esquerdo também, nós vamos ter bem na parte superior, no início da tela, no canto esquerdo do seu monitor, do seu vídeo, você vai ver essa tela aqui, que se chama acesso rápido, né? O que seria essa parte de configurações de acesso rápido? São todas as opções que você utiliza frequentemente. Opções essas que nós podemos salientar, que vai ser pré-definido como salvar, né, desfazer ou refazer uma alteração. De modo que você também tem uma setinha aqui que você pode clicar e personalizar quais seriam os comandos rápidos que você deseja. Perfeito? E na parte inferior, no canto esquerdo da sua tela, vai aparecer a contagem de palavras. O que seria essa contagem de palavras? Vai mostrar quantas palavras possui o seu documento. Então essa é a tela, né, quando você abre o Word 2013. Então, nós temos a parte de acesso rápido, nós temos as guias, nós temos as opções, nós temos, se você precisa de ajuda, minimizar ou maximizar as opções, nós temos também a parte de verificar se o zoom está bom ou ruim, eu posso ampliar ou reduzir, eu posso alternar o modo de exibição, eu posso verificar quantas palavras possui o meu texto, eu posso também navegar sobre o meu texto. Então, essa seria a tela inicial, tá? Beleza? Então, essa seria a tela do nosso Word 2013. Perfeito, gente? Agora a gente vai focar na parte de guias e grupos, que é o que mais se cobra em questão de concurso. Beleza? Bom, primeira guia, né, que é uma das guias, na verdade é a guia principal do Word 2013, né? Ela consta nas três principais, né, que seria a guia página inicial, a guia inserir, né, e layout da página, que são as três principais. Você precisa saber o que dela. Gente, infelizmente você vai precisar saber de 3 grupos: área de transferência, fonte e parágrafo. Então, lembrando, essa guia tem 5 grupos, né? Mas o que eu preciso ficar expert é somente de 3, né? Quais são? Área de transferência, fonte e parágrafo. Professor, o que seria a área de transferência? A área de transferência é quando você trabalha, né, com vários documentos do pacote Office, né? Nós vamos ver o seguinte, que a área de transferência, e aí é que diferencia, né, você concurseiro, você que vai passar no concurso público dos seus concorrentes, é que normalmente a pessoa imagina o seguinte: a área de transferência eu sei o que é, professor. É Ctrl C, né? É Ctrl X e Ctrl V. Simples. Bom, esse básico todo mundo já sabe. Agora, e se perguntasse no concurso o que é a área de transferência? Aí você dá aquele 5 segundos de falar: meu Deus, o que é isso? Né? A área de transferência é um local onde permite que você possa retirar arquivo de qualquer tipo de aplicativo do Office. Então, por exemplo, eu posso abrir o Excel, né, e pegar uma parte, uma palavra que contenha na minha planilha eletrônica e transferir para o Word. Eu posso abrir o PowerPoint, por exemplo, e retirar um objeto e transferir para o Word. Então, a área de transferência não é só o Ctrl C, um Ctrl X e um Ctrl V. Eu preciso saber o que ela é, né? Então, é uma ferramenta, né, um grupo que permite que eu transfira de outros aplicativos que componham, né, o Microsoft Office, que nós podemos salientar. Os principais são PowerPoint, Word e Excel. Beleza? Então, isso que seria a área de transferência. Fonte. Professor, o que eu vou trabalhar na fonte? Bom, você vai colocar o tipo dela, o tamanho dela, né? Você vai colocar em negrito, em itálico, né, em sublinhado. Você pode colocar taxado, subscrito, sobrescrito. Você pode colocar sombreamento, né? Ou você pode desfazer todas as formatações,
Beleza? Então, tudo isso você faz no guia grupo. Ah, professor, o que eu faço no parágrafo? No parágrafo você vai trabalhar com alinhamento. Esse alinhamento pode ser centralizado, justificado, pode ser alinhado à esquerda, alinhado à direita. Você pode também dar um espaçamento entre linhas do seu parágrafo. Você pode também mostrar os caracteres que são chamados de caracteres não imprimíveis, né? Que é mostrar tudo. Então, tudo isso você vai fazer na onde? No parágrafo. Beleza? Então, essas são as funcionalidades que você vai ter em cada grupo. Beleza? Eu preciso saber disso, professor? Precisa. Tá? Por quê? Porque na prova, gente, você já tem que se preparar para o seguinte: provas, níveis de CESP, níveis de SESGRAN Rio, né? Níveis de FGV, FCC, ele não pergunta o que aquilo faz, né? Ele pergunta o que ele faz, né? Para que serve, qual é o comando e se não tem comando, qual que é o atalho para eu utilizar. Então eu preciso saber de tudo. Então, por exemplo, se perguntasse como que eu faço para alterar a fonte, né? Você fala assim, é nesse azinho, por exemplo. Beleza. Mas para alterar a cor da fonte, qual que é o comando que eu preciso ir? Bom, aí eu já não sei. Mas agora, vocês que estão estudando agora vai saber que eu preciso ir em página inicial, depois eu preciso ir no grupo fonte para depois conseguir alterar a cor da minha fonte. Então, eu preciso saber, né, o que aquilo faz, aonde aquilo está e se tem um atalho para fazer isso. Beleza? Então, é assim que você vai se diferenciar do seu concorrente. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima guia, que seria a guia inserir. A guia inserir, gente, é uma coisa bem interessante que eu preciso salientar. O que você faz na inserir? Inserir é quando você não tem nada no texto, quando você vai inserir um objeto novo. Você pode inserir uma tabela, você pode inserir uma imagem, você pode inserir uma figura, você pode inserir um vídeo, certo? Você pode inserir um hiperlink, eu posso inserir uma página em branco, uma quebra de página. Então, tudo que você insere de novo no seu documento, você vai na guia inserir, beleza? E na guia inserir, professor, o que eu preciso saber, né, para me sair bem no concurso? Bom, eu preciso saber quais são, né, as guias. Perdão, eu preciso saber quais são, galera. Tem que corrigir essa parte, 22 minutos, Glauber. Eu preciso saber, gente, quais são os grupos que se cobram em questão de concurso público. Ele se cobra páginas, tabelas, ilustrações, links, texto e símbolos. Tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos que você precisa saber. E olhe, né, que nós eliminamos 1, 2, 3, 4 grupos. Eliminamos 4 grupos nessa brincadeira. Então, na guia inserir, você precisa saber desses 6 grupos. Professor, para que serve cada grupo? Então, eu vou passar um macete para vocês, né? No grupo página, você tem 3 opções, né? Você tem a opção folha de rosto, você tem a opção página em branco e você tem a opção quebra de página, tá? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre a guia inserir, que é uma das mais importantes, assim como a página inicial, né, do Word 2013. O que eu preciso saber quando se fala da guia inserir, professor? Inserir é onde você vai inserir objetos, né? O que seria objetos? Objetos pode ser uma imagem, uma página em branco, né? Pode ser um gráfico, pode ser até a própria tela, né, que a gente pode colocar, nós veremos no grupo ilustrações. Nós podemos inserir um comentário, cabeçalho, rodapé, texto, né? Nós podemos inserir símbolos que o seu teclado não consegue reconhecer. Então, tudo que for um objeto que você vai inserir novo, você vai na guia inserir. Na guia inserir, nós temos seis grupos que nós precisamos conhecer. Grupo esse que são páginas, tabelas, ilustrações, links, texto e símbolos. Professor, o que cai, o que se cobra quando se fala de páginas? Páginas, gente, o grupo páginas da guia inserir, ele vai cobrar o seguinte: o que é folha de rosto? Folha de rosto nada mais é do que uma capa,
né, que já vem pré-definida, né, do Word 2013. O que seria inserir uma página em branco? O próprio nome já está instruindo, né? Quando você, por exemplo, tem um documento que tem 5 páginas, por exemplo, você precisa pular uma página, aonde que você faz para pular para a próxima página, certo? Você vai ficar dando Enter, Enter, Enter? Não, você vai na guia Inserir, seleciona Nova Página, que é página em branco. Certo? E aí, por exemplo, eu estou digitando um documento, professor, e eu coloquei 2 parágrafos, né? E eu quero, a partir desses 2 parágrafos, iniciar uma nova página. Como que eu faço? Você vai na guia Inserir, né? Você vai selecionar o grupo Páginas, quebra de página, que ele vai pular para a próxima página e você pode digitar normalmente. Beleza? Então, essa as questões que podem ser cobradas quando se trata da guia Inserir do grupo Páginas. Agora nós vamos para o grupo Tabelas. O que o grupo Tabelas cai? Bom, o Word ele não é dedicado para tabelas. Sabemos que tabelas é foco do Microsoft, né? Excel, né? Do Excel em questão, né? Então, o que eu preciso saber? Que as tabelas criadas, né, no Word 2013 são tabelas de certa forma simples, né? Só que como o pacote Office pertence aos aplicativos Word e Excel, né? Esse grupo tabelas permite que você trabalhe de forma integrada com o Excel. Então, quando você vai verificar na parte prática que nós utilizaremos, que ele permite você abrir um Excel, né? Você vai fazer uma tabela, normalmente, e essa tabela, quando você finalizar ela vai ser inserida dentro, né, do Word. Então, eu permito criar, de certa forma, uma tabela simples até uma tabela, de certa forma, intermediária. Né? Então, porque, né, o Word ele pertence ao mesmo pacote Office do Excel, beleza? Bom, ilustrações. O que eu preciso saber de ilustrações, professor? Ilustrações, o próprio nome já está meio que referenciando. É onde você vai inserir organogramas, né, fluxogramas, smart art, instantâneo. Você permite inserir imagens que pode estar armazenado no seu computador ou até na web, né? Tudo isso dentro da guia, né? Ilustrações. Bom, links. O que eu preciso saber sobre links? Gente, link é uma guia bem interessante que cai bastante em um curso público. Você pode, por exemplo, referenciar, né? Por exemplo, você pode destacar uma palavra no seu texto, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui ilustrações. Eu vou selecionar, né, a palavra ilustrações e eu vou falar que essa ilustrações foi tirada do site Like Concursos. Qual que é a opção que faz isso, né? Aonde que está essa opção no Word 2013? Bom, essa opção, né, ela está na guia Inserir, dentro do grupo Links, na opção Hiperlink. E você pode referenciar tanto de uma página na web, quanto, por exemplo, dentro de uma pasta ou dentro de um documento que esteja no seu computador. Então você vai selecionar a palavra em questão e aí você pode fazer referência de onde está essa palavra, ou um estudo para auxílio, né, ou para um estudo de caso, enfim, você pode fazer isso graças, né, ao comando hiperlink que está contido dentro do grupo link. Bom, texto, né? O que cai, né, no grupo texto que eu preciso saber? Cai a questão de capitular. O que é capitular? Você vai pegar um parágrafo, né? E a primeira letra, né, a letra inicial do parágrafo, ela vai ficar bem destacada, né? Conforme a própria letra já mostra ali. Isso que seria capitular. Perfeito? Símbolos. O que pode cobrar símbolos? Por exemplo, se você está colocando uma fórmula matemática, uma equação, por exemplo. Existem símbolos, por exemplo, pi, né, que não são reconhecidos pelo teclado, né? E aí se perguntasse, como que eu faço para poder colocar, né, a letra pi, por exemplo, né? Ou a letra sigma, né, por exemplo. Você vai ter que ir na opção inserir, selecionar o grupo símbolos e lá vai ter todos os símbolos, né, todo tipo de equação que você pode inserir. Então,
pode cobrar, por exemplo, aonde que você insere um símbolo que não é reconhecido pelo teclado. Qual que é a opção? Inserir no grupo símbolos e você seleciona se você é uma equação ou um símbolo em questão. Então é isso que pode ser cobrado, né, quando se trata da guia inserir. Beleza, gente? Então vamos para a próxima guia. Essa guia, já falei no início da aula, que é a mais nova guia implementada no Word, né? Que no Word 2010 não possuía, só possui no Word 2013. E essa guia é o seguinte: você vai trabalhar com o design do seu texto, o design da sua fonte, o efeito que você vai trabalhar. É isso que você precisa saber. Então, quando você fala da questão de formatação, configuração do seu texto, da sua fonte, do estilo, né, e dos efeitos aplicados a ele, você vai trabalhar na guia design, né? E a guia design tem duas guias, e essas duas guias, tem dois grupos e esses dois grupos caem, tá? Qual o grupo que cai? Formatação do documento e plano de fundo da página. O que vai perguntar sobre formatação do documento? O grupo formatação do documento, ele vai trabalhar o seguinte: você pode trabalhar com um tema, né? E aí esses temas, eles já são categorizados. Por exemplo, se você selecionar o tema 1, por exemplo, ele já vai vir com o tamanho da fonte, a formatação da fonte, a cor da fonte pré-definido. Ou você pode, né, por exemplo, eu não gostei de nenhum tipo desse, né? Você pode configurar separadamente, né? Você pode configurar a cor, a fonte, o efeito, né? Tudo isso graças ao grupo formatação do documento. Então a guia design vai trabalhar com as configurações, que se aplica tanto na parte da fonte, na parte da cor, na parte do estilo, e quando se trata do grupo formatação do documento vai se aplicar sobre isso. Agora, uma coisa que é bem interessante está sendo cobrado em concurso é o plano de fundo da página. Esse grupo da guia design, ele vai permitir inserir três coisas que eu preciso que vocês anotem, que é muito importante, que é a questão de marca d'água, a cor da página e bordas de página. O que seria marca d'água? Por exemplo, se você trabalha no Tribunal de Justiça, né? E a gente percebe que no Tribunal de Justiça, no fundo do texto, vai aparecer a logo do Tribunal de Justiça a qual você pertence. Como que ele conseguiu colocar a logo atrás do texto? Graças a marca d'água. Então, normalmente quando a gente trabalha com documento oficial, todo documento oficial possui uma marca d'água. Por exemplo, vamos supor que eu não quero colocar marca d'água, eu quero colocar nos documentos oficiais a cor cinza, por exemplo, que é a cor de determinado Tribunal de Justiça. Então, qual é a opção que eu coloco no Word? Eu tenho que ir lá na guia inserir, na guia design, né? Vou na parte do plano de fundo e selecionar a cor da página. Perfeito? Então, essa que seria, né, a questão da cor da página. Ou, por exemplo, eles colocam, né, no documento oficial bordas. Como que eu coloco borda numa página? Bom, você vai selecionar a guia design, você vai ir na parte do plano de fundo da página e colocar bordas da página. Perfeito? Então, essa é uma guia que é nova, né? E que pode ser cobrada tanto a parte, o que seria a formatação do documento, que a gente já sabe que vai estilizar a cor, o tipo da fonte, o tamanho da fonte, ou quando você trabalha com a estrutura da página em questão, quando você coloca o fundo nela, quando você coloca uma cor nela, ou quando você coloca uma borda nela. Perfeito? Então, isso que pode ser cobrado, né, quando se trata da guia design. Beleza, gente? Bom, layout da página. Essa é uma guia muito importante. Na verdade, nós finalizamos as três mais importantes, que são página inicial, inserir e layout de página. O que eu preciso saber, professor, quando se trata da guia layout da página? Layout da página, gente, nada mais é que vai trabalhar o seguinte: qual que é a tua margem, né? Como é que vai ser a orientação do seu documento? Vai ser na vertical ou vai ser na horizontal? Certo? Qual que é o tamanho do seu documento? Né? Vai ter quebra de página? Você vai dividir em colunas?
né? Ou você vai ter imagens e você vai trabalhar com essas imagens que vai ficar no fundo do texto, atrás do texto, sobre o texto, através do texto, por exemplo. Então tudo isso você consegue trabalhar, né, no layout de página. E o layout de página tem, né, na verdade ele tem 3 guias, né? Só que as guias mais importantes, na verdade, são 5 guias, salvo engano, né? A guia que você precisa estudar é a guia configurar página e a guia organizar. A guia configurar página trabalha com toda a estrutura dela, né? Toda a estrutura da página em questão. E a parte de organizar seria o conteúdo, se o objeto vai ficar atrás, né? Do lado, sobre, através, né? Então, isso que você precisa saber quando se fala sobre a guia, né, layout da página. Você vai trabalhar com as configurações da página ou como que vai ser configurado os objetos que contém dentro dessa página. Beleza, gente? Nós vamos para a guia referências agora, né? A guia referência, o que pode cobrar, professor? Pode se cobrar o seguinte, tá? Sumário, né? Notas de rodapé, citações e bibliografia, índice. Bom, quando se fala referências, né, o próprio nome já induz, né? O que seria referência? Você vai falar o que está acontecendo, aonde se trata aquilo, né? É uma forma de você saber aonde está navegando no seu texto, certo? Então, quando se trata do grupo sumário, né, por exemplo, quando você pega um livro, você não vai ler o livro inteiro, por exemplo. Aonde que você vai para verificar as partes importantes que você acha relevante para você? O sumário, certo? Por exemplo, você pegou um livro e viu uma palavra, né, que nunca tinha visto antes. Palavra que achou interessante. E você viu que tinha um asterisco ou um sinalzinho mostrando que aquela palavra é importante. E depois, no final da página, você viu que tem algo falando sobre essa parte que você achou importante. Notas de rodapé, né? Então é esse grupo que é responsável por fazer isso, beleza? Outra coisa, todo livro, todo artigo, ele precisa, né, que você cite, né, quem foi aquela pessoa, até porque se você faz isso no livro ou faz isso no artigo e não fala quem falou, né, e se descobrir posteriormente que você copiou a fala de alguém, isso é plágio. Mas claro que eu posso colocar, né, a fala de alguém, mas para isso eu preciso citar. E depois que eu cito, eu preciso falar da onde eu tirei, que seria a bibliografia. Então o grupo citações e bibliografia vai trabalhar com isso. Você vai pegar a fala de alguém, né, e você vai falar da onde que tirou essa fala, beleza? Então é isso que trata o grupo citações e bibliografias. E o índice também é a mesma coisa, né? Ele serve para quê? Para facilitar a busca de algo, né? Então você vai pegar uma parte de um texto que acha importante e você vai criar um índice, né? De modo que a pessoa tenha noção do que se trata aquilo. Perfeito? Então isso é o que se cai, né, quando se trata de referências. Correspondências, que seria o próximo grupo, galera. O que vai cair, né? O que vai cair quando se trata, professor, da guia correspondências? São duas coisinhas, né? Vai cair sobre criar e iniciar mala direta. O que seria correspondências em questão? Correspondência é o seguinte: você tem que criar, por exemplo, um envelope que vai ser mandado para todos os funcionários, certo? Ou você precisa criar uma etiqueta, por exemplo, né? E aí você vai ficar digitando página por página, por página por página no Word? Não, você cria uma correspondência. Essa correspondência, você vai criar uma lista, claro, né, de usuários, que assim que você iniciar ela, né, vai imprimir tudo certinho. Você só vai criar um escopo,
né? Você vai definir aonde que vai ser inserido o nome da pessoa, do destinatário que você quer, e aí você manda imprimir e vai automaticamente para todas as pessoas. Então você não precisa ficar apagando e digitando. Tudo isso é aplicado dentro da guia correspondência. Então, como eu falei, você pode criar um envelope, por exemplo, de uma carta, destinatário tal, né? Ou você pode criar uma etiqueta, nome tal, certo? Tudo isso graças à correspondência. Lembrando que para você criar isso, você precisa primeiro ter um destinatário. Então, os destinatários você configura aqui. Beleza? Então, é isso que você vai fazer. Ou você cria uma correspondência, um envelope, uma etiqueta, uma mala direta, e depois você pode iniciar a mala direta. Mas lembrando que você tem que configurar, selecionar os destinatários. Então, quando se trata na guia correspondência, eu preciso saber disso. Perfeito, gente? E aí, nós vamos para a próxima guia. Guia essa que se chama revisão. Muito importante também, tá? O que a guia revisão trabalha, professor? A guia revisão, né? Ela vai trabalhar com 3 grupos importantes: revisão de texto, né? Comentários e controle. O que se cobra em concurso público quando se trata do grupo revisão de texto? Verificar ortografia, tá? Então verificar ortografia e contar palavras. Então, por exemplo, se eu quero contar quantas palavras tem no meu arquivo, eu vou na guia revisão e vou na opção contar palavras. Eu quero saber se o meu texto está correto, se tem algum erro de ortografia, eu vou na guia revisão e vou selecionar ortografia e gramática. Perfeito? Bom, o que seria a guia comentários? O próprio nome já está instruindo, né, gente? É onde você vai colocar um comentário. Por exemplo, o Word reconheceu que aquela palavra, por exemplo, está errada, mas aquilo é o nome de uma pessoa, o nome de uma rua. Então você vai inserir um comentário e vai falar o seguinte: essa palavra se refere ao nome de uma pessoa, o nome de uma rua, então ela não está errada. Então eu insiro um comentário. Eu posso excluir comentário, colocar próximo comentário, enfim. Tudo que for sobre comentários, você vai no grupo comentários, beleza? Dentro de revisão. Outra coisa interessante também é a questão de controle, né? Eu não falei para vocês que nós podemos pegar um documento e compartilhá-lo, né, de modo que esse documento está salvo na nuvem, então eu posso compartilhar para uma pessoa. E essa pessoa, como ela vai ter acesso, ela pode alterar o arquivo também. Então você pode fazer o controle dessas alterações, né, de modo que você pode configurar se ela pode ou não criar um comentário, pode ou não fazer uma alteração. Então tudo isso a gente faz na parte de controle. Perfeito, gente? Então, vimos aí o que pode ser cobrado quando se trata, né, sobre a guia revisão. E aí nós vamos para a última guia. Guia essa que se chama exibição, né? Bom, galera, nós chegamos agora então à última guia essa que é a exibição, que ela trabalha com 2 grupos, né? Na verdade existem mais grupos, né? Mas que caem em concurso público são 2, que é o grupo modo de exibição e o modo zoom. O que eu preciso saber, professor João Kleber? Que quando você utiliza o seu documento Word, o padrão é layout de impressão. Tá? Mas eu tenho 5 tipos de visualização, tá? Eu tenho módulo de leitura, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Essas 3 aqui, módulo de leitura, é quando fica a tela inteira do seu computador, né? Layout de impressão é quando fica mais ou menos como se fosse um impresso mesmo, né? E layout de web também é na parte horizontal, fica praticamente tudo, né? Então esse seria o modo de exibição. E outra coisa interessante que também a gente tem que se destacar no grupo Zoom é o seguinte: já caiu, né, perguntando qual é o máximo de zoom que se pode aplicar. E aí eu preciso saber o seguinte: o zoom máximo é 500%. E o mínimo? O mínimo é 10. E qual que é o padrão do Word? 100. Então isso a gente precisa saber, tá? E aí precisamos saber o seguinte: se perguntasse, já caiu até em questão de concurso, né? Qual que é o mínimo de zoom que se aplica no documento Word? Tava lá 25%, né? E aí é falso, porque o mínimo é 10, o máximo 500 e o padrão é 100%. Beleza? Então acabamos, né, as guias, né? Falamos
quais são os grupos mais importantes, né? O que vocês precisam saber. E agora a gente vai entrar na parte prática. Vou mostrar como que funciona, né? Principalmente a questão de atalhos, que é muito cobrado, né? Então ligue o seu computador, né? E vamos começar a praticar, porque assim vocês vão compreender, beleza? Então vamos lá.